Estamos ao vivo, mais um domingo aqui, junto aos nossos amigos do perfil Natureza do Amor. Tô com um sonzinho ligado aqui para ir harmonizando o nosso ambiente, enquanto os nossos amigos vão entrando. E hoje vai ser um encontro muito legal, muito interessante. Tenho certeza que recheado de perguntas, né? O tema Os Animais e o Espiritismo é algo que chama muita atenção, né? Chama muita atenção. Quase todos nós temos animaizinhos de estimação, e não só os de estimação, né? Quase todos nós temos um apego a algum animalzinho. E hoje o nosso irmão David, né? Lá de Franca, São Paulo, do Centro Espírita Meimei. Ele vai explanar um pouco pra gente sobre esse assunto. Eu vou fazer algumas pontuações também, mas acho que a maior parte do tempo vai ser com o nosso irmão Davi entregando esse conteúdo maravilhoso. Então, vocês que estão entrando agora, os que se sentirem à vontade, um copinho de água aí próximo de vocês para ser fluidificada por toda a espiritualidade amiga que vai participar dessa live conosco. Daqui a um minutinho eu vou chamar o Davi pra gente começar esse encontro maravilhoso. Vocês estão conseguindo me ver e ouvir direitinho aí? Se alguém puder responder nos comentários, fico muito agradecido. Vou deixar aqui aberto. Vou ver se alguém... Então, 8 horas, falta um minutinho ainda, pouco menos de um minutinho, para poder convidar o Davi. Deixa eu organizar aqui, botar o tema, os animais e o espiritismo. Fixar. Consegui fixar aqui, a primeira vez. Então eu vou convidar o nosso irmão Davi para fazer parte. Deixa eu baixar aqui o som. Boa noite, Davi. Boa noite, Amaury. Beleza? Beleza? Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir direitinho? Direitinho, vocês também estão conseguindo me ouvir? Tá perfeito. Davizão, antes da gente começar, vou só dizer que talvez a minha internet caia um pouco, trave. Então, se isso acontecer, eu vou fechar a minha câmera aqui para não atrapalhar a sua explanação, tá certo? Ok. E antes de qualquer coisa, dar boa noite a todos os nossos irmãos que estão entrando aqui. Até Dioguinho entrou, daqui a pouco ele tem uma live também. Eu estava comentando com ele agora o quão legal isso é, né? Tantos jovens aí fazendo essas lives, hoje à noite, domingo à noite, tantas pessoas falando de espiritismo no Instagram, isso é muito bom. E antes de tudo, agradecer novamente ao nosso irmão. É uma luz Agradecer. espalhada, né, Amaury? Agradecer ao nosso irmão, eu chamo de Davi, né? Mas é David. Como eu estava dizendo a vocês antes, ele é do Centro Espírita Meimei, lá de Franca, São Paulo. É um grande trabalhador espírita, é um grande amante dos animais, inclusive ele trabalha até num pet shop, eu acho que ele vai contar aí. E foi assim, quando eu pensei nesse tema para uma live, eu só consegui pensar numa pessoa que foi ele. Eu tenho certeza que vai ser um encontro maravilhoso. E para a gente não ficar de enrolação aqui agora, eu vou fazer uma prece inicial, depois o Davi se apresenta para todos vocês que estão chegando. Eu também vou me apresentar rapidinho para o pessoal que está chegando dos outros perfis, do perfil do Davi, dos outros perfis, enfim. E a gente começa esse bate-papo bem especial hoje. Eu tô com meu cachorrinho aqui, eu só não vou levantar ele porque ele tá dormindo. Mas ele tá aqui, daqui a pouco ele se manifesta.
E eu vou fazer então a nossa prece inicial. Então, que possamos fechar nesse momento os nossos olhos, acalmar as nossas mentes, serenar os nossos pensamentos e avivar o calor do nosso coração, para que neste momento de encontro, o nosso amado irmão e mestre Jesus possa nos auxiliar junto a toda a espiritualidade amiga. E hoje eu convido especialmente os nossos irmãos Angorá, o nosso irmão Henriques, o nosso irmão Aratuá, o nosso irmão Padre José Torres e toda a mesa do Grupo Cristão Espírita Angorá, toda a espiritualidade do nosso grupo, para compor também essa reunião virtual que aqui estamos fazendo. Que os nossos mentores e guias amigos, que os nossos espíritos afins e todos os encarnados e desencarnados que acompanham esse encontro sintam-se à vontade com o que aqui vamos conversar e terminem este encontro melhores do que quando começaram. Terminem mais felizes, mais vivos, mais firmes nos propósitos da fé de Jesus Cristo. Então, que assim seja e que Deus nos abençoe. Então, vamos lá. Eu vou deixar o Davi se apresentar primeiro, depois eu me apresento rapidinho e a gente vai começar esse papo tão legal aqui. Já está entrando um monte de gente, Natália, dizendo que quer ver Milo daqui a pouco. Maria Fernanda, do Leitura com Magia, enfim. Vai lá, Davizão, fica com você. Pessoal, boa noite, primeiramente. Então, eu sou o David Nascimento, moro aqui em Franca, participo do Centro Espírita Meimei. Como a Mauri falou, a nossa família ela tem um pet shop, a gente trabalha com artigos e ração animal. E também nós temos uma gatinha que chama Sara. Ela não está aqui no nosso quarto, eu estou dando uma olhada aqui, ela não. Ela estava aqui na minha cama até agora mesmo, mas ela saiu. Mas talvez ela apareça, porque gato é assim, ao mesmo tempo que ele está num lugar, vai para o outro. Mas vamos ver se ela dá uma. Ela aparece aqui com a gente, para dar um oi. Gente, então também me apresentando rapidinho para o pessoal que está vindo do perfil. Como eu disse, eu chamo de Davi porque eu me acostumei, né? Meu nome é Amauri e junto com a minha noiva Kívia, nós somos alimentadores desse perfil espírita que se chama Natureza do Amor, onde nós estamos aí há quase um ano realizando esse trabalho com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho. E é isso, convido a todos a conhecerem o nosso perfil, se sintam em casa, o perfil é de todos nós, não só meu e de Kívia, mas de todos nós, amigos, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, finalmente, vamos lá ao nosso papo sobre os animais e o espiritismo. Pessoal, quem quiser fazer algum tipo de pergunta, se possível, não coloca aqui nos comentários, coloca nesse balãozinho de interrogação que tem aqui, que fica mais fácil de eu poder ver aqui, que para mim é meio difícil ficar lendo todos os comentários, mas eu prometo que eu vou tentar ir lendo. Então, Davizão, para começar essa conversa, não poderia ser diferente, né? É um questionamento que todo mundo faz. Mas animal tem alma, animal tem espírito, como é que é isso aí? Então, para falar sobre o assunto, primeiramente já vou dar duas dicas de livro. Os Animais Têm Alma, do Ernesto Botzzano, que foi um grande pesquisador italiano espírita dos fins do século XIX e início do XX. E esse livro também aqui maravilhoso, A Questão Espiritual dos Animais, da doutora Irvênia Prada. E eu estou dando a Então, terceira aqui, Os Animais, conforme o Espiritismo, também é um livro maravilhoso. Quem quiser. então, sobre essa questão, os dois livros, esses que eu indiquei, eles são bem categóricos. Assim também como o Livro dos Espíritos. Eu não vou lembrar muito bem a questão, mas Kardec trata dessa questão sobre a alma dos animais. E os espíritos e as experiências que o Ernesto Botzzano relatou, porque nesse livro há várias experiências que
o Ernesto Botzzano relata sobre essa questão. E sim, os animais têm sim alma. Eles são seres inteligentes, como nós, né? Porque muitas vezes a gente tem essa pretensão, né? Somos os únicos seres inteligentes. Os animais são seres instintivos, só agem por instinto, mas não é assim. Eles também têm a alma, o espírito, o princípio espiritual que sobrevive depois da morte do corpo deles. Assim como o nosso corpo morre e o nosso espírito, ele sobrevive com o seu corpo espiritual perispírito, os animais também. Quando eles morrem, o corpo também o sobrevive esse princípio espiritual que inclusive também tem o perispírito, como a gente, como a gente tem. Como Ernesto Botzzano diz, a diferença entre nós e os animais nessa questão é quantitativa, nunca é qualitativa, porque todos nós viemos da mesma fonte, o princípio espiritual, né? Porque o espírito é o princípio inteligente do universo. Tem dois elementos, né, no universo, o material e o espiritual. A matéria, né, como a gente vê, é igual ao que é feito esse livro, a nossa pele, o que está em nossa volta, inanimado. O espírito é o ser inteligente, é como o livro dos Espíritos fala, é aquilo que intelectualiza a matéria, é aquilo que dá movimento, porque se a gente for analisar os movimentos que tem dentro de uma rocha, dentro de qualquer elemento químico, tudo isso é o princípio espiritual que está por trás desses movimentos, dessas afinidades. E esse princípio espiritual ele vai evoluindo, evoluindo, até chegar à humanidade. Mas sim, voltando à questão, os animais têm sim alma. Davi, eu queria até entrar aqui, porque você tocou num ponto no início que a gente escuta muito, né? Às vezes a gente fala, não, só o ser humano, ser humano, ser humano, ser humano. E na verdade, gente, os animais, como o Davi mesmo aí colocou, eles têm o princípio espiritual, tão quanto nós temos, né? Eles não são só um pedaço de carne, eles também têm o espírito. E os animais constituem essa imensa classe de servidores da natureza como nós constituímos. A gente não pode enxergá-los de forma separada como se fosse nós trabalhamos pelo progresso da humanidade, pelo progresso moral e os animais estão vivendo só instintivamente. Não, nós estamos todos no mesmo processo. Óbvio que, como em todo processo, existem uns que estão um pouco mais à frente e outros que estão um pouco mais atrás. Mas ainda assim eles constituem o mesmo processo, né? E são criaturas, os nossos animaizinhos, os animaizinhos que nós vemos nas ruas, todos os animais, eles são criaturas, sim, de Deus, criadas também por Deus. E Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então Deus criou sim os animais e também nos criou. Com certeza. E os animais também, assim como nós, eles também têm emoções, têm sentimentos, têm inteligência e também têm consciência. E tem uma conferência, um tratado, acho que de Cambridge ou Oxford, eu não lembro muito bem, que é categórico, cientistas que lançaram esse documento. Os animais são seres sencientes. O que isso significa? Que os animais têm sim consciência. Eles não são simples máquinas que agem assim, igual um robozinho, tudo programado, né? Não. Eles também têm consciência como nós. É como o André Luiz fala em Evolução em Dois Mundos. Os animais, o pensamento deles é mais fragmentado que o ser humano, porque nós pensamos o tempo todo, né? O tempo todo a gente está pensando, mesmo quando a gente está calmo, a gente está pensando. O animal, os pensamentos são mais fragmentários, são, igual ele fala, lampejos de ideias. Não é aquele pensamento toda hora, mas sim, eles pensam, eles têm ideias como a gente tem. E é muito bonito isso, né? Tudo na natureza
É igual os espíritos falam, tudo se encadeia, do átomo ao arcanjo. Porque o arcanjo um dia começou como átomo. Não tem assim é, categorias especiais de seres, né? Deus criou os bichos e Deus criou os humanos. Deus criou as pedras, e, né? Não, é uma continuidade. Um vai evoluindo até chegar à angelitude, o grau máximo, né? A comunhão com Deus, né? O que a gente, todos nós almejamos, e é isso que Deus deu para todas as criaturas. É o direito, vamos falar assim, de todas as criaturas. A perfectibilidade, chegar à perfeição, chegar à comunhão com o Pai Celestial. E isso é muito bonito. Verdade, verdade. Isso é uma coisa que eu comento muito também com os meus colegas, que às vezes a gente enxerga Jesus Cristo como algo inalcançável, né? A perfeição relativa de Jesus Cristo, porque a perfeição absoluta nós sabemos que pertence ao nosso Pai Celestial, mas às vezes a gente enxerga Jesus Cristo como uma coisa inalcançável. E na verdade, gente, todos nós passamos por essa evolução. O Cristo, para ser Cristo hoje, ele passou por todo o processo evolutivo. Ele não foi criado como Cristo, ele não foi privilegiado acima de nós, né? Ele passou por todo esse processo. E já começaram as perguntas aqui, Davi. E essa pergunta eu acho que você acabou de responder, mas eu vou colocar aqui, ó. Os animais agem apenas por instinto? Se não, por quê? Foi a pergunta de Dioguinho aqui. Eu acho que você estava respondendo ela, mas se você quiser aprofundar mais alguma coisa, fica à vontade. Sim, o instinto é importante a gente lembrar que até nós temos instintos. Porque o instinto é tudo aquilo, são todos os hábitos que a gente tem e a gente faz de forma automática. Igual quando a gente leva um susto, qual que é a primeira reação? Acuar desse jeito, né? E a gente ainda tem isso, igual o livro dos Espíritos fala, o instinto sempre vai nos acompanhar em todas as fases, até na fase de espírito puro, a gente vai ter instintos. E os animais, realmente, a maior parte, eles agem por instinto, a maior parte do tempo. Mas eles também, eles têm um certo grau de consciência. Tanto é que Allan Kardec, no livro A Gênese, ele fala que quando o animal vai caçar, igual, por exemplo, a onça, né, o lobo, eles vão pelo instinto, a fome, a necessidade de se nutrir. Mas o que eles fazem para caçar, as estratégias que eles elaboram, isso já eles estão agindo com consciência, porque você vê que eles não vai assim de uma vez. Ele está com fome e ataca. Não, você vê que eles agem assim com bolando estratégias. Igual a gente, quando vai fazer alguma coisa, a gente não tem estratégias. E isso é parte do consciente. É só o consciente que consegue elaborar estratégias. E é tão interessante que isso foi evoluindo ao longo dos tempos. Porque a gente não evoluiu, igual, por exemplo, se a gente for em 1900 e pouco, 1800 e pouco, era tudo diferente do que é hoje, a tecnologia, os conceitos. Mas conforme a gente foi progredindo, o tempo foi passando, a gente foi ficando mais esclarecido, que aconteceu? Tudo evoluiu, os conceitos, a tecnologia, entre os animais também. É, conforme as necessidades dos animais foram crescendo para eles sobreviverem, tanto em termos de alimentação, para conseguir um abrigo, eles também eles foram evoluindo as estratégias deles para que eles possam se alimentar melhor, para que eles possam se abrigar melhor. Então, também, esse progresso, vamos falar, esse senso de progresso existe em todas as criaturas. Deus colocou isso em nós, né? Sempre o melhor, a gente querer o melhor, e não é só o ser humano que quer, os animais também. E a gente vê, igual, por exemplo, os chimpanzés, que são os animais mais próximos de nós. Eles, por exemplo, eles constroem ferramentas. Antes falava-se que apenas os seres humanos construíam ferramentas, mas descobriu que eles constroem. E não são todos os chimpanzés que sabem fazer ferramentas.
ao contrário do que muitos diziam. O chimpanzé da Alemanha, que está na Alemanha, que está na África, faz a mesma coisa, e não é assim. Até mesmo no continente africano onde eles vivem, numa parte da floresta, um grupo de chimpanzé age de um jeito e o outro grupo de chimpanzé age de outra maneira. Ou seja, conforme as necessidades deles foram surgindo, eles também foram progredindo as estratégias para a sobrevivência. E isso, como eu falei, só pode ser feito por essa parte do cérebro que chama córtex, lobo pré-frontal. E nos animais, essas estruturas também existem no cérebro. O cérebro dos animais é estruturado como o da gente, mas qual que é a diferença? A área relativa aos instintos básicos neles é ainda maior, mas a outra parte do consciente já existe também. Eu não sei Muito, se muito você legal. Acho que entendeu. respondeu por completo a questão. Aí, Davi, enviaram aqui também uma questão. Edinho, eu vou pedir para o Davi responder de uma forma mais objetiva, porque foi a primeira pergunta da live, né? A gente começou a live com essa pergunta. E o Edinho, que é um trabalhador lá do grupo que eu frequento, ele botou aqui, ó, para instigar o assunto, os animais têm alma? Então, Davi, responde só rapidinho de novo para o pessoal que entrou agora. Sim, conforme está lá no livro dos Espíritos, os animais têm sim alma. Quando o corpo deles morre, esse princípio espiritual sobrevive. Como da gente, né? Quando o nosso corpo morre, o nosso espírito sobrevive. O mesmo com os animais. Não, Edinho, não precisa pedir desculpa não, viu? É sempre bom a gente relembrar porque o assunto todo vai permear essa questão, né, de se os animais têm alma ou não. Lá no começo da live, depois que vai ficar gravada, o Davi indicou dois livros muito legais e eu também indiquei um livro que está aqui, Os Animais Conforme o Espiritismo. E aí eu vou pegar os nomes dos livros e vou mandar para você, viu, Edinho, no privado, para a gente conversar mais sobre isso. E Davi, agora eu anotei um ponto aqui que eu queria conversar e tudo se encaixa perfeitamente quando a gente tenta fazer um encontro desse, porque eu queria abordar essa temática com alguém que fosse vegano como você é, né? Você sempre posta umas receitas bem massa que eu fico doidinho para fazer, mas como eu sou ruim de cozinha, não tem como. Mas eu queria tocar nesse assunto com você, nesse ponto aqui que eu anotei, que diz assim: para se alimentar, o homem ainda sente necessidade de sacrificar os animais. Porém, jamais poderá abusar deste direito sem se comprometer espiritualmente. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Opa, é, igual lá, já faz 5 anos, vai fazer 5 anos que eu adotei o vegetarianismo. Igual eu sou ainda ovo-lacto, assim, larguei a carne, mas ainda continuo com ovos e leites. Mas eu gosto de improvisar também na cozinha vegana, né? Eu adoro fazer receita, até porque foi uma necessidade, porque hum, vegetariano, assim, as opções, infelizmente, ainda tá pouca. Tá melhorando, mas ainda tá pouca. Aí eu fui, por necessidade, aprendendo a cozinhar. E hoje eu tomei gosto, eu adoro cozinhar hoje em dia. Mas nessa questão, parece que tem uma certa contradição, muitos espíritas vão falar, entre o que Emmanuel falou no livro Consolador e essa questão, né, que está nas obras básicas. Mas não tem contradição, porque Emmanuel fala assim que é um grave erro se alimentar dos animais. Eu não lembro muito bem qual questão que é do Consolador. E André Luiz também nos livros deles, principalmente no Missionários da Luz, fala, né, que os abatedouros são cheios de espíritos vampirizadores, que é um ambiente muito pesado e que a gente deve abdicar da carne, né, justamente por essas questões. E sobre isso, sobre a necessidade de comer carne, eu entendo assim. Os espíritos falaram sobre a questão do progresso, porque no começo, o ser humano
realmente não tinha muitas opções. Realmente a carne naquele momento tinha uma certa relevância, era, vamos falar assim, necessária. Até porque tem certos nutrientes que na época não eram fabricados, né? Igual hoje. Igual, por exemplo, a vitamina B12 e outros nutrientes que são encontrados em alimentos de origem animal. Mas a ciência foi evoluindo de lá para cá. E hoje a gente tem como ter esses mesmos nutrientes sem sacrificar os animais. E o Emmanuel fala que isso ia ser feito de forma paulatina, de forma progressiva, porque nada é transição brusca. Porque quando a gente vai adotar uma nova dieta, a gente não pode, assim, já de uma vez, de forma radical. Tem que sendo de forma mais gradual, tranquilo, para não ter esse abalo no nosso organismo. E ainda as atividades econômicas da terra ainda são muito dependentes da indústria frigorífica. Mas essa situação ela já está se modificando. E Emmanuel fala nessa questão do Consolador que a gente ia conseguir as proteínas necessárias para o nosso organismo através das plantas. E realmente essa revolução já começou com os chamados produtos plant-based, ou seja, a base de plantas. Hoje se faz hambúrgueres, hoje se faz até frango com a textura de frango, embutidos como salsicha, presunto, que o gosto é muito idêntico aos produtos de origem animal. Então, hoje em dia dá sim para a gente ser vegetariano, vegano, tendo todos os nutrientes necessários para o nosso organismo, sem que isso se faça com abalos. E até mesmo as indústrias frigoríficas elas estão mudando. Inclusive tem grandes empresas do setor de carne que já estão lançando produtos à base de planta. Tem também a questão da carne de laboratório, que é carne animal, só que não precisa matar o bicho. Eles pegam a célula dos animais e vão multiplicando, e com isso eles vão formando partes, né, como o peito do frango, e outras partes do animal, fazendo carne mesmo, sem precisar matar o bicho. Então, essa questão eu enxergo assim, porque tem gente que vai falar que tem contradição, não tem, porque os espíritos estão falando de forma progressiva, que a gente deve fazer as coisas de forma progressiva e gradual, sem gerar esses abalos bruscos, né? Eu enxergo dessa maneira. E como eu disse, o progresso está aí. Porque hoje em dia a gente não precisa mais sacrificar os animais para ter as chamadas proteínas, porque tem gente que fala assim, mas tem que comer carne por causa da proteína, por causa da vitamina B12, por causa do ômega 3 ou 6. Mas hoje em dia a indústria evoluiu tanto que tudo isso já é produzido sem precisar matar um animal, né? E você falou nesse ponto, eu tenho algumas coisas para colocar também. Primeiro é uma recomendação de um documentário que está lá no Netflix e que eu posso estar enganado, que se chama Dieta de Gladiadores. E ele fala muito sobre essa questão da carne e da alimentação dos nossos ancestrais, que muito nos foi passado, que os nossos ancestrais eles só comiam carne, a gente tem esse dente aqui só porque era feito para rasgar carne. E esse documentário mostra coisas assim que eu nunca tinha visto, né? E o nome é Dieta de Gladiadores justamente porque descobriram por meio dos estudos dos ossos dos gladiadores que eles tinham, na grande parte da sua alimentação, era uma alimentação vegetariana. E eu fiquei com isso na minha cabeça e enxergando, né, esse processo que vai acontecendo. Como você falou, estamos num processo de transição e essa transição ela nunca vai ser brusca, né? O próprio Chico falou que esse momento de transição haveria um momento em que descobririam um tipo de proteína em algas marinhas que ainda não tinham sido estudadas,
que saciariam que fariam a substituição perfeita, né, da proteína animal. E do ponto que eu coloquei, uma coisa me chamou muita atenção, eu fiquei com isso na cabeça quando eu disse que jamais poderá abusar deste direito sem se comprometer espiritualmente. Essa parte foi muito chocante assim para mim quando eu li isso, né? Porque às vezes a gente vê uma indústria que só pensa no lucro, que só pensa naquilo por aquilo, né? Que não tem uma responsabilidade sobre tudo que está acontecendo. E na verdade, quando está tendo o abate de um animal, sim, nós estamos matando, nós estamos ceifando a vida física desse animal e entendendo que esse animal é o nosso semelhante, né? Então a gente precisa também parar para pensar sobre isso. E aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia a ser vegetariano ou vegano, não. Todo mundo tem o livre-arbítrio de fazer o que bem entender, o que quiser. Mas a gente precisa refletir sobre alguns pontos das coisas que acontecem no nosso dia a dia e não só enxergar ali aquele prato daquela forma que está na nossa mesa, mas saber de tudo que aconteceu para que ele chegasse na nossa mesa. E você falou aí de tantas empresas que já estão criando esse senso, esse selo de responsabilidade no mercado mundial. E é muito interessante ver isso porque a gente vai encaixando os nossos pensamentos e pensando, não, caramba, a gente está realmente evoluindo. Às vezes a gente pensa que não, a gente está ficando para trás, mas quando a gente para enxergar algumas coisas, a gente vê que a gente está realmente evoluindo, né? É verdade, igual no Missionários da Luz, é o mentor Alexandre. Ele fala uma coisa que é interessante e a gente, se for analisar, a gente vai concordar. Muitas vezes a gente fala assim, ele falou que os animais, eles têm muito receio do ser humano e isso é verdade. Eles têm um medo muito grande. Por quê? Porque nos enxerga como ameaça e é isso que a gente foi para eles durante os séculos, uma ameaça, né? Por isso que eles têm esse medo instintivo da gente. E nos planetas superiores, eu lembro na revista Espírita, um habitante lá de Júpiter, que Allan Kardec interrogou, porque Júpiter é o planeta mais evoluído do sistema solar, em termos assim, de evolução espiritual. E lá, o Kardec pergunta se eles têm alimentação de animal, você vê que o Espírita até a escrita não reproduz assim como a fala, né, como o pensamento, mas dá para ver assim o susto, né, que o espírito tem, vamos dizer assim. Mas você acha que a gente tem esse tipo de alimentação, né? Vocês acham que a gente sacrifica animais? Então, se a gente quiser realmente ser como esses planetas, Júpiter, Saturno, que são os mais evoluídos, e esses planetas, eles deixaram, né, a alimentação animal. Eles não precisam mais se alimentar de carne. E é por isso que até mesmo os animais lá, eles têm uma grande confiança no homem, uma grande confiança, coisa que infelizmente aqui na Terra ainda não há. E é por isso que a gente precisa tomar essa consciência, né? Além dessa questão do bem-estar animal, também a questão ambiental, né? Porque a gente vê que o consumo da carne está provocando grandes alterações no clima do planeta. Uma das maiores formas de poluição aqui na Terra, além do CO2 emitido pelos carros, pelas indústrias, a pecuária também é uma grande geradora de poluição, né, pelos gases metanos que a criação de gado provoca. Então a gente tem que pensar nessa questão também do bem-estar dos animais e do bem-estar do planeta como um todo, né? Porque essa dieta que a gente tem adotado por milênios tem provocado assim prejudicado a evolução espiritual e também o planeta como um todo, mas como a gente falou, a gente não quer fazer julgamentos morais, porque eu, por exemplo, comi carne por muito tempo e comia de forma excessiva. Eu vou falar assim, teve época assim, eu falei, não, nunca vou ser vegetariano, porque eu amo carne. Eu falava isso, mas depois que eu vi certas matérias, li
essas questões nos livros espíritas, igual o Emmanuel, eu fui tomando consciência desse fato. E não foi assim de uma vez, porque é tudo gradual. A gente nunca deve fazer as coisas de forma brusca, porque isso prejudica o nosso organismo, né? E não vai dar certo. Por isso que, se a gente for come carne ainda, vamos progressivamente. Tem até aquele projeto Segunda Sem Carne, pelo menos um dia da semana, a gente cortar a carne dos nossos pratos. E isso já vai fazer um bem-estar enorme para os animais e também para o planeta como um todo. Verdade, Davi. E eu acho que é na mesma revista espírita que você citou, que nesse interrogatório, né, digamos assim, que Kardec faz, um espírito revela que, na verdade, lá os animais eles têm até outras funções, como eles auxiliam em tarefas e outras coisas, né? E eu achei muito, muito interessante. Parece um pouco mágico, um pouco fantástico, mas não, gente, é a realidade, né? Nós que acreditamos na pluralidade dos mundos, na pluralidade das existências, a gente precisa entender que não, nós não somos os mais evoluídos, estamos bem distante disso. E existem irmãos em outras obras, em outros planetas, que já convivem de uma forma bem diferente com os animais, né? Eu vou passar para outro ponto aqui, Davi, que é relativo à caça, né? Eu também achei interessante a gente falar sobre isso aqui. E o trecho que está lá na questão 735 do Livro dos Espíritos, que se eu não me engano é na resposta, porque eu não anotei tudo aqui, mas diz assim: a caça ou a pesca, quando não objetiva senão o prazer de destruir, sem utilidade, indica predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Inclusive, no livro Conduta Espírita, o André Luiz é bem categórico na parte que fala sobre os animais, que a gente não deve caçar. Porque a gente pode falar assim, ah, mas tem certos povos do planeta que praticam a caça. Mas se a gente analisar, esses povos, eles caçam para sobrevivência. Eles nunca colocaram espécies animais em ameaça de extinção, como as pessoas nos tempos modernos, eu falo tempos modernos, seria a partir de 1460, 1500 e pouco, quando o ser humano começou a ter, vamos falar assim, a chamada Revolução Cultural, a Revolução Científica, em que eles procuraram, vamos dizer assim, colocar assim, o ser humano sempre como o superior, sempre como a criatura mais perfeita e deveria dominar todas as outras. Foi a partir desse pensamento que começou o ser humano a destruir a natureza, a destruir os animais, e a gente está vendo as consequências que está tendo esses atos, porque muitos animais foram extintos por causa da caça. E o que acontece quando o animal é extinto? A gente pode falar, mas tem tantas espécies aqui na Terra, que diferença faz um animal? Mas faz muita. Porque, por exemplo, se a gente extingue um predador como a onça, o lobo, o que acontece? Outros animais se multiplicam de forma assustadora, de forma incontrolável. E o que isso vai fazendo? Vai extinguindo as plantas. Aí, vai extinguindo as plantas, vai prejudicando outras comunidades. O impacto, assim, é assombroso. É igual fala aquela teoria, né? A teoria do caos. O bater da borboleta aqui no Brasil provoca um furacão nos Estados Unidos, mas é isso mesmo. Uma alteração que a gente faz na natureza, a consequência sim é imprevisível. A gente não tem noção o tanto de males que isso provoca. E isso também é uma crueldade, porque quando a gente mata um animal só por divertimento, isso é um assassinato. A gente está assassinando uma criatura de Deus, uma nossa igual, porque os animais, como a gente falou no início, não tem diferença da gente. Eles são filhos de Deus como nós o somos. E a lei de Deus proíbe terminantemente a gente matar um semelhante nosso. E um animal
é um semelhante nosso. A gente precisa tomar essa consciência. Por que a gente é contra a caça? Além dessa questão ambiental que eu falei, que prejudica, né, o ecossistema, o ambiente como um todo, mas essa questão moral, espiritual, porque eles são criaturas de Deus, são nossas irmãs. E matar um semelhante, como eu falei, é uma infração grave nas leis de Deus. Por isso que a gente tem que tomar essa consciência. Caça, pesca, a gente não precisa disso mais. Como eu falei, a indústria inovou tanto para a gente se alimentar bem, né? A gente não precisa mais caçar um bicho para se alimentar, com exceção de alguns povos que vivem em lugar bem remoto. Mas isso aí é quase exceção. A gente progrediu tanto nesse quesito que a gente não precisa mais pescar e caçar para se alimentar. E também tem essa questão que eu falei, né? Que o animal, ele é o nosso irmão perante Deus. E é por isso que a gente sempre vai levantar a bandeira. Caça, nunca, né? É verdade, Davi. A gente também não entende quando a gente vê, né? Ah, mas é só caçando. Ele tá só caçando. Mas também existe todo um mercado por trás, né? Um mercado negro que da comercialização eles fazem lá a dissecação do animal e usam como um prêmio, né? Eu estava até vendo um dia desse um documentário que mostrando que um grupo de policiais lá na África, e se eu não me engano é no Congo, eles estão pintando os chifres lá dos rinocerontes e dos elefantes, porque quando eles pintam lá a coloração, ele deixa de ter valor no mercado negro, né? E foi uma alternativa que eles encontraram para diminuir a quantidade de caçadores que iam ao local para poder matar o animal, para poder retirar essa parte do animal e comercializar. Então eles estavam pintando. E realmente a caça ela indica sim essa predominância instintiva da bestialidade, né, sobre a natureza espiritual, porque quando a gente tem coragem de apontar uma arma para um animal e matá-lo, significa que a gente não entende ele como um semelhante, né? Porque não é comum a gente ver uma pessoa na rua apontar uma arma para outra e matar. Infelizmente acontece. Mas não é uma coisa, uma regra que todo mundo está na rua fazendo isso. E por que nós faríamos isso com os nossos irmãos animais, né? Porque nós não entendemos, não é muito mais fácil entendê-los como semelhantes, né? E se a gente quiser se divertir, tem tantas coisas aí, tem os esportes, né? Tem como futebol, basquete, vôlei. Quer se divertir? Vai praticar esportes, seja em grupo, seja sozinho, vai fazer uma corrida, vai levantar peso, né? Em casa, na academia, vai se divertir muito, vai assistir um filme, vai ler um livro, vai fazer outras coisas, né? Tem tantas coisas para a gente se divertir, porque a gente vai nesse chamado esporte, né, entre aspas, porque isso não é esporte. Igual falar caça esportiva, mas o que tem de esporte? Esporte promove saúde, bem-estar, né? Que até os cientistas falam que a gente tem que fazer atividade física porque faz bem para o corpo. Esporte é isso, é saúde. Aí eu falo, o que tem de saúde? O que tem de diversão em atirar em um ser indefeso? E muitas pessoas falam, ah, o leão, o lobo, eles caçam. Sim, eles caçam, mas caçam para sobreviver. É uma forma que Deus colocou de controlar, fazer o controle natural das espécies, né? Para nenhuma espécie se sobrepor à outra, porque igual eu falei, quando um animal some da cadeia alimentar, o que acontece? Há um desequilíbrio no meio ambiente. E isso provoca vários estragos. Então, as espécies, naturalmente, elas estão sob controle. Se a gente não mexer nesse controle que Deus estabeleceu, vai ficar tudo perfeito. E quando a gente mexe, igual eu falei, só provoca estragos. E o animal, ele só come quando está com fome, porque o leão, quando ele está saciado, pode passar qualquer bicho perto dele, ele não vai atacar. E, e a caça é covarde, porque quando o leão vai caçar, a presa também, Deus dotou a presa de inteligência, de estratégia. Ao mesmo jeito que o leão bola estratégia,
A presa, igual os gnus e outros bichos que o leão come, eles também têm estratégia de fugir, de enganar o predador. E só 30% das investidas do leão que dá certo. A maior parte, quando o leão vai caçar, não dá certo. Você vê que isso é um equilíbrio. Agora o ser humano não. Aponta uma arma, é certeza que o bicho vai morrer. É certeza disso. Não está dando chance para o animal. Então, a gente não pode usar esse argumento igual muitos estão usando, né? Que a caça existe na natureza. Então, usar esse argumento é totalmente falho, né? Verdade, Davi. E já que a gente falou de caça, eu vou entrar em outro ponto aqui que eu também separei, que fala, que ao meu entendimento fala mais sobre a questão dos zoológicos, enfim. Mas muitas pessoas que eu conversei falaram, ah, mas isso aí também pode se aplicar aos nossos animais de casa, ao meu cachorro, ao seu gato, enfim. E eu vou ler aqui, que diz assim: a doutrina espírita nos recomenda abster de perseguir ou aprisionar animais domésticos ou selvagens, aves e peixes a título de recreação. Eu não entendo como os nossos animaizinhos domésticos, porque nós cuidamos deles, nós não os aprisionamos. Mas aí me perguntaram também, ah, mas o pessoal que cria calopsita, que fica na gaiola, e aí, dá para inserir nesse contexto ou não dá? Vamos conversar um pouquinho sobre esse ponto. Então, sobre essa questão de zoológico, criação de animais domésticos, realmente a gente domesticou os animais para exercerem certas funções, né? Igual, por exemplo, guarda de propriedade, para fornecer, por exemplo, lã para roupas, o leite, né, que a gente toma, o ovo. Na natureza existe o chamado mutualismo, em que uma espécie se beneficia do que a outra proporciona. Igual, por exemplo, quando tem um tipo de passarinho, igual algumas garças, igual a garça boiadeira, vai em cima de alguns búfalos, bois, catarem carrapato daquele boi, daquele búfalo. E os dois se beneficiam. A garça tem um alimento ali, né, na mão, e o búfalo também, porque ele se vê livre daqueles parasitas que vão fazer bastante mal para ele. E a garça também tem outra proteção, porque o búfalo sendo grande é difícil algum bicho predar ele. E a garça está protegida de predadores por essa relação de mutualismo, de benefício. Não é errado a gente se beneficiar do que o animal proporciona para a gente, igual em termos de carinho, em termos de terapia, porque se usam, igual por exemplo, os cães guia, os cães para ter crianças do transtorno do espectro autista, que é provado que a convivência com cães, tudo isso faz muito bem para a pessoa e faz bem também para o animal, porque o animal ele é sensível ao carinho que ele recebe. Mas, igual a questão agora do zoológico, que é uma questão controversa, né? Igual é lícito zoológicos, se for para resgatar animais que foram prejudicados pelo ser humano, e se for uma forma de proteger eles da extinção, é válido. O que não é válido e nunca será é eles ficarem expostos, para as pessoas ficarem vendo eles, porque isso estressa muito os animais. Porque é interessante sim ter essa educação ambiental, as crianças, principalmente as crianças, os jovens, verem os animais, o trabalho que estão sendo feito para a preservação, para a educação ambiental, mas não como os zoológicos comuns, que ficam abertos muitas horas por dia e ficam expostos a várias pessoas, e tudo isso causa estresse ao animal. Então, o zoológico ele é só positivo quando é isso.
quando é para preservação do animal e também eles são sujeitos a uma visitação pública por tempo limitado. Eles não ficam o tempo todo expostos ao público. Se for nesse sentido, a iniciativa do zoológico é válida para a preservação das espécies. E agora a questão de aprisionar a ave em gaiola, realmente isso é triste mesmo, porque muitas pessoas deixam ali o canário, né, a calopsita, o papagaio o dia inteiro naquela gaiola, nem interage com o animal. Isso tudo é muito negativo. Realmente, aprisionar assim o animal só para ver o canto dele, eu acho o canto do canário tão bonito. Então, por que você não vai lá no YouTube ver vídeo de canto de canário que tem aos montes? Por que você não vê lá na... Aqui no estado de São Paulo tem muito que eles chamam canarinho da terra, que são aves assim muito bonitas e cantam muito bem. E elas estão aos montes, nas ruas, é, em área arborizada. Se quiser ouvir, vai no certo horário, fica lá ouvindo, fica um tempo ouvindo os passarinhos, porque colocar eles na gaiola. Aí a questão dos animais domésticos é igual eu falei, tem os benefícios, né, tanto para o ser humano como para o animal, que não pode ter abuso. Ou seja, aí eu tenho um cachorro, eu deixo lá ele o dia inteiro, não interajo com ele, deixo ele preso na coleira o dia inteiro, dou pouca comida, não cuido da saúde dele, tudo isso é maus tratos. Mas agora, por exemplo, eu vejo um cachorro ou um gato na rua. Se eu tenho condição de adotar ele, se eu tenho condição, né? Porque se a minha condição é apenas de fornecer o alimento ali na rua, eu devo fazer, mas se eu tenho condição de adotar, que eu possa adotar os animais, né, que estão em situação de rua, porque infelizmente fomos nós, os seres humanos, que fizemos essa bagunça na natureza, essa bagunça, né, com os animais, e a gente tem que consertar tudo isso que a gente fez, porque, igual eu falei, era para a gente viver em harmonia com a natureza, viver em harmonia com todos os seres vivos deste planeta. Porque se a gente vivesse em harmonia, todos iriam se beneficiar. A gente ia beneficiar do carinho do animal e os animais iam se beneficiar também dos nossos atributos, porque o livro dos espíritos, os espíritos são categóricos. Porque como a gente viveu mais, teve mais reencarnações e atingiu esse estágio de consciência plena, pensamento contínuo, como André Luiz fala, a, os espíritos são categóricos em falar, a gente também deveria ajudar na educação, na evolução dos animais, dos seres que estão à nossa volta. Era essa a nossa missão, aquele que sabe mais ajudar aqueles que sabem menos. Não é assim que os espíritos superiores fazem com a gente, eles sabem mais e nos ajudam. É assim que deveria ser a relação com os nossos irmãos animais. É verdade. E até o que eu comentei lá, eu disse, ó, mas eu ter o meu cachorrinho em casa, eu não estou aprisionando ele, não. E eu não estou abusando, porque eu cuido dele, né? E eu fechei com isso aqui que diz, ó, sem extremismos ou excessos obcecantes, a pretexto de amar os animais, busquemos sempre protegê-los, na certeza de que também nós não caminharíamos seguros sem a proteção e amor daqueles que seguem à nossa frente nas trilhas evolutivas. E foi o que você disse agora e o que a gente conversou um pouco antes, né, quando a gente falou da revista Espírita e que nos é dito que os animais em planetas mais desenvolvidos do que o nosso, eles além de não servirem como uma alimentação, eles ainda têm outras funções, né? Eles convivem harmonicamente como nós deveríamos conviver aqui na Terra, né? Então, eu acho que
daqueles que nos. Nós também estamos sendo protegidos pelos nossos guias, pela espiritualidade amiga, e eles não estão nos aprisionando, eles não estão abusando de nós. Na verdade, eles estão nos protegendo e nos guiando a um caminho de evolução. Isso. É igual você falou da questão do extremismo, e a doutora Irvênia Prado, ela fala isso, porque tem grupos que são contra os cachorros guias que ajudam cegos, são contra a terapia com os animais que tanto benefício proporciona, né? Porque igual você falou, quando a gente cuida bem dos animais, a gente não está cometendo nada de errado, porque Deus quer isso, né? A ajuda mútua entre todos os seres. Igual, por exemplo, o ser humano vai se beneficiar dos animais, mas os animais também se beneficiam do que a gente proporciona a eles. E a gente tem que ter essa consciência da ajuda mútua, né? Igual lá em Júpiter. Lá não fala na revista Espírita que os animais eles realizam muitos trabalhos lá no planeta Júpiter, mas eles são explorados? Não, nem um pouco. Tanto é que os animais confiam totalmente nos habitantes de lá, se sentem seguros, né, na presença deles, se sentem amados. Então, essa relação de benefício mútuo, né? A gente recebe o benefício deles e eles recebem os nossos benefícios. É a lei da harmonia que deve ser a lei que deve reger todos nós, né? Verdade, da visão. E tem até outra que eu anotei aqui que complementava isso que a gente está conversando nesse tópico, que trata daquela passagem que diz: Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E a reflexão que vem depois aqui diz assim: tomando este exemplo de proteção, que é justamente o que a gente está falando, não aprisionamento, mostra-nos que Jesus, com a responsabilidade do homem, não se restringe aos seus semelhantes, mas também aos seres inferiores que nos cercam e nos servem a todo instante, né? Porque se nós nos compararmos a Jesus, nós somos inferiores a ele, obviamente, moralmente, espiritualmente dizendo. E mesmo assim, ele com todo o cuidado de nos proteger, de nos auxiliar. E é assim que nós devemos agir para com os nossos semelhantes animaizinhos, né? Qualquer um deles. O intuito é proteger e auxiliar, nunca aprisionar, nunca. Esqueci a palavra que a gente estava usando agora, abusar, nunca abusar, mas sim auxiliar, né? E conviver harmonicamente. A natureza é feita para a gente conviver com ela, não é feita para a gente destruí-la. Isso não pode se aplicar só às plantas, né? Só às árvores. Os nossos irmãos animais fazem parte da natureza, assim como nós fazemos também. É verdade. Inclusive, eu vou estender até sobre os insetos, né? Porque muitas vezes a gente tem essa questão. Para que servem os insetos? Para que serve uma abelha, uma borboleta e outros dessas espécies de insetos? E a gente vê, se as abelhas sumissem da face do planeta Terra, a gente ia passar fome. Porque a maior parte dos alimentos que a gente tem, quem poliniza são as abelhas. Por isso que a gente não deve desprezar nenhuma espécie de animal, porque todas elas fazem parte desse todo harmônico da natureza. A natureza funciona também por causa disso, porque cada animal tem sua função. E falando sobre esse tema, igual a diferença que há entre os animais e os seres humanos, é igual o Ernesto Botissano falou, é quantitativa, não qualitativa, porque todos procedem do princípio inteligente do universo, que é o espírito, o elemento espiritual. Qual é a diferença entre nós e Jesus, por exemplo? É quantitativa, não é qualitativa. O espírito de Jesus não é melhor do que o nosso. Ele viveu muito mais do que a gente, ele é muito mais experiente. Mas um dia também vamos chegar na categoria de um Cristo planetário, ser dirigente de planeta, de galáxias, né? Porque é igual eu falei no começo, Deus dotou todos os seres do progresso.
né? E quando a gente educa um cachorro, por exemplo, a gente está ajudando no progresso dele. Quando a gente vai ensinar um truque, adestrar igual dá a pata, faz tal é, acrobacia, por exemplo, tudo isso está estimulando a inteligência do cachorro, né? Esse adestramento, ensinar truques, tudo isso está ajudando a progredir a inteligência deles. Do mesmo modo que os espíritos superiores nos educam, nos trazendo, igual, por exemplo, todas essas informações que a gente gosta tanto, né? Porque nós todos espíritas gostamos de ler os livros que os mentores trazem, tantos conhecimentos, tantas informações. Isso tudo é o esforço, né, que os espíritos superiores fazem para que a gente desenvolva a nossa inteligência e desenvolva o nosso sentimento. E, e se os espíritos superiores, esses espíritos angélicos, fazem isso conosco, porque nos amam, também devemos fazer isso com os nossos irmãos animais, ajudar no progresso deles e não explorá-los, porque os espíritos superiores nunca nos exploram. Quando eles trazem revelações para a gente, é tudo de forma gradual, progressiva, nunca de uma vez. Eles respeitam o nosso ritmo. E é assim também que devemos fazer com os animais, respeitá-los em seus limites e amá-los sempre, né? É isso que é a mensagem que os espíritos trazem para a gente sobre esse tema, sobre os animais. Verdade, Davizão. E eu vou trazer o último tema aqui que eu anotei, o último trechinho, na verdade. E depois da gente conversar um pouco sobre ele, você pode trazer outros temas se quiser, se sentir à vontade. Que diz assim: preservar os animais, tratá-los com docilidade, usando com responsabilidade o livre-arbítrio frente aos mesmos, é dever de todo espírita. É isso mesmo, é igual eu falei anteriormente, né? Igual do mesmo modo que a gente se beneficia dos animais, do que eles proporcionam, igual quando a gente vai acariciar um animal, um cachorro, um gato, até uma vaca, um porco, uma avezinha, tudo, qualquer animal. Quando a gente está em contato com eles, o nosso emocional se equilibra, porque quantos benefícios que os animais nos trazem nessa parte. E do mesmo modo, se a gente trata com carinho os animais, eles também vão se beneficiar dessa relação, porque Deus estabeleceu o equilíbrio, as relações harmônicas entre os seres e não a dominação de uns sobre os outros. Porque isso se chama especismo, que é um termo que um cientista britânico, eu não recordo o nome, criou. O que é o especismo? É quando a gente se considera superior a todas as outras espécies. Quando a gente faz esses julgamentos. É, ah, essa espécie é boa, essa espécie é inferior. E tudo isso, infelizmente, esse especismo, esse conceito de nos considerarmos acima das outras espécies, tudo isso tem colaborado por outros preconceitos, até mesmo entre os seres humanos. Preconceito entre gênero, preconceito entre religiões, preconceito dos mais diversos. E tudo isso tem gerado esses desequilíbrios que a gente está vendo. Porque se a gente não respeita um animal, a gente também não vai respeitar os seres humanos. E isso tem uma relação, foi provado. Quando a gente não respeita um animal, não consegue ser dócil, não consegue ser amoroso com eles, também não conseguimos ser amorosos com outros seres humanos. A maioria dos que agridem os animais, que maltratam os animais, que são esses casos tristes que a gente vê na mídia, esses casos dessas pessoas que maltratam os animais,
Se for ver o histórico, elas também maltrataram outros seres humanos, seja o seu cônjuge, seja os seus filhos e seja outras pessoas das suas relações. Então, fica isso. Se a gente não consegue respeitar outras espécies animais, é porque a gente também não respeita até mesmo entre nós. Se a gente tem esse negócio de falar essa espécie é superior e essa é inferior, é porque a gente também faz isso até mesmo entre nós, os seres humanos. Lá na frase diz, né, que é o dever de todo espírita, na verdade é o dever de todos nós. Todas as pessoas têm esse dever, porque precisamos entender o nosso semelhante, né, entender os animais como nossos semelhantes. Foi o que a gente mais tratou aqui nessa live, né? A gente não pode tratar com essa diferença de pensar que nós vivemos numa bolha e eles em outra, não. Nós vivemos da mesma natureza e nós somos convidados diariamente a conviver harmonicamente com os nossos irmãos de todas as espécies, né? Muitas vezes a gente fala assim, ai, esse bicho, para que Deus inventou esse bicho, né? Não serve de nada. Mas aí quando a gente está falando isso, a gente está nos dando a opção de imaginar que Deus errou, então, né? Porque Deus criaria uma coisa aleatória? Não, gente, tudo tem um sentido e todas as espéciezinhas, da menorzinha que sejam as maiores, todas elas têm um papel fundamental, não só na questão material, na questão da cadeia, né? Na questão da cadeia alimentar, mas na questão moral do planeta que a gente está vivendo também, do processo que a gente também está vivendo, né? Então a gente precisa realmente entender todos nós, tudo isso que a gente vive, todo o nosso planeta, como parte integrante do mesmo processo. Não podemos e não precisamos fazer essa distinção. A gente tem que se entender tudo junto, né? Não da visão. É verdade. E a gente aprende com o Espiritismo e com a ciência também que não somos uma espécie privilegiada. A gente surgiu de outras espécies. Tanto é que na classificação científica, qual é a ordem que o ser humano pertence? Aos primatas, que é a ordem que pertence aos gorilas, os chimpanzés, é, outros macacos que vivem em diversas espécies do mundo. Ah, você está com um cachorrinho. Oi! Então, é igual eu estava te falando. A gente também não é uma espécie privilegiada, a gente evoluiu de outras espécies animais. E tanto é que lá na Gênese de Allan Kardec, o que Kardec fala? Que os primeiros espíritos que alcançaram a humanidade, essa condição de consciência plena, de pensamento contínuo, os primeiros espíritos humanos, eles reencarnaram em corpos de primatas, né? E a gente vê pela ciência que é assim, que o ser humano e os outros primatas, como chimpanzés, a gente tem o mesmo ancestral em comum. Então, por isso que a gente não deve ter esse conceito de espécie privilegiada, porque a gente surgiu das outras espécies. Tanto é que quando a gente está no útero da nossa mãe, a gente vai revivendo, né? o- os vários estágios que a gente teve. Igual, por exemplo, quando o feto está se desenvolvendo, ele parece um girino, que é o filhote do peixe, depois parece um réptil, um anfíbio. O ser humano também, quando é um feto, chega até cauda. Então, quer dizer, a gente evoluiu das outras espécies animais. E isso não é se rebaixar, porque muitas vezes muitos irmãos falam, né, que esse conceito rebaixa o ser humano. Não rebaixa, pelo contrário, exalta a sabedoria de Deus, que faz tudo de forma progressiva e nos dá esperança, porque do mesmo modo que a gente teve essa evolução progressiva, a gente vai evoluir sempre até atingir o quê? A angelitude, que os espíritos nos ensinam que isso é o destino de todas as criaturas, né? Do átomo ao arcanjo.
tudo se encadeia, porque o átomo um dia, o arcanjo também um dia foi átomo. É isso, Davizão. Tá conseguindo me ouvir ainda aí? Aqui deu uma travadinha porque minha internet começou a ficar ruim, mas tá conseguindo me ouvir? Tá, né? Toda hora aí. Perfeito. Então eu acho que com esse último tópico aqui para os nossos irmãos que participaram, foi uma live muito, muito, muito boa, muito gostosa. Né? Acredito que a todos que nos acompanharam, os nossos irmãos encarnados, os nossos irmãos desencarnados também, porque é um assunto delicioso, né? A gente olha para eles com esse olhazinho de pureza, de carinho, de amor, e a gente torce e estima que um dia todos nós possamos conviver na harmonia plena com eles, né? Porque eles não merecem nenhum tipo de sofrimento, só amor e carinho. Então, Davizão, muito obrigado por mais um encontro que tivemos. Gente, esse mês é hora de junho, o Natureza do Amor vai completar um ano, e a nossa primeira live foi com o nosso irmão Davi, aqui no ano passado. Como eu já tinha dito em outras oportunidades, eu esbarrei com o vídeo dele no YouTube. Inclusive, Davi, depois recomenda o seu canal aqui, tá? Pra gente deixar do Davi lá no YouTube e falei, não, eu preciso ser amigo dele, preciso conversar com ele. E hoje a gente construiu essa amizade aí tão boa e tão baseada nos princípios que a gente acredita que são os norteadores para a melhora da nossa vida, né? Então, Davi, muito obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite de uma forma tão gentil. Outros virão com toda certeza. E eu passo para você para as considerações finais. Recomende o seu canal no YouTube também. E depois, se possível, nos dê de presente a oração final para a gente poder encerrar essa live da melhor forma. Obrigado, Davizão. Mauri, eu que agradeço sempre os seus convites e é uma grande honra e eu fico muito feliz de participar dessas lives. Sobre o meu canal no YouTube chama Divulgação Espírita. É um canal em que eu procuro fazer vídeos explicando os conceitos básicos, né, do espiritismo. São vídeos geralmente curtos, né, em que eu procuro ser mais objetivo, explicando algumas dúvidas, né, que muitos de nós temos. E quando eu faço esses vídeos, podem ter certeza, quem mais aprende sou eu. Aí, para consideração final, só vou ressaltar os livros que a gente usou como fonte. A questão é Os Animais Têm Alma, Ernesto Botzzano, e A Questão Espiritual dos Animais, da doutora Irvênia Prada, que é espírita e veterinária. E uma consideração final que eu queria falar é sobre a sobrevivência, né, dos seres depois da morte do corpo físico. Como a gente aprendeu aqui, não são só os seres humanos que sobrevivem quando o corpo morre, os animais também. Isso é uma benção, porque quando o animalzinho nosso morre, é como se morresse o nosso parente humano. A gente fica muito triste com isso, mas a doutrina espírita nos oferece consolo. Os animais, eles também sobrevivem, e muitas vezes eles permanecem um tempo em nossa casa, o que animou o corpo deles. Inclusive, muitas vezes, o que que acontece? Um animal que a gente amou muito, quando morre, e quando a gente vai adotar outro animal, outro gatinho, outro cachorrinho, muitas vezes a gente fala: nossa, mas esse cachorrinho, esse gatinho, parece tanto o gato. O... Falando em gato, olha só, a minha gatinha resolveu dar um oi aqui, ó. Sara, ô Sarinha, dá um oi pro pessoal aqui. Então, como eu estava dizendo, muitas vezes a gente fala, nossa, o gatinho que eu tenho agora se parece tanto com o outro, mas realmente
Porque muitas vezes, quando a gente trata tão bem o animal, os espíritos que cuidam dos animais depois que eles morrem, eles permitem que esse animal reencarne no outro animalzinho que a gente adotou. Porque eles receberam tanto carinho conosco que os bons espíritos permitem que a gente ainda continue nessa relação de amor e de aprendizado. E isso é uma benção. Chico Xavier tem um caso interessante, né? Que é o cachorro dele, se eu não me engano, o Lorde, que tinha morrido, e ele ficou bem triste com isso. Ele adotou um outro cachorrinho de rua depois disso. Aí, mano, eu falo pra ele, Chico, é o Lorde que retorna. E isso ia até emocionar a gente. Porque realmente é um consolo, né? Saber que os nossos animaizinhos também, né, têm esse destino como a gente, a sobrevivência, né? Porque o maior consolo, o maior bem que o Espiritismo nos trouxe foi esse. A certeza que não é só a matéria que é a nossa única realidade, mas o espírito. Essa é a realidade absoluta. E saber disso nos conforta muito, porque, igual eu falo, o luto por um animal de estimação é muito difícil, é muito triste. Mas com essa certeza do Espiritismo, a gente se consola. Não só quando o nosso parente humano desencarna, mas também um animalzinho que a gente tanto amou. Agora, vamos fazer a prece final, né? Muito obrigado, Mauri. Vamos fechar os olhos e elevar o nosso pensamento ao nosso Criador. Meu Deus, só temos o que agradecer por tantas bênçãos recebidas neste encontro abençoado, fraterno. Quantos aprendizados a gente recebeu, e a gente tem certeza que esses aprendizados vieram de lá para cá. Os bons espíritos, os seus emissários, por sua misericórdia, intuíram, nos inspiraram e sempre irão nos trazer cada vez mais conhecimentos, porque é as duas asas que temos que desenvolver, a do conhecimento e a do amor. Ensina-nos, Senhor, a amar a todos os seres de sua criação, que sempre esse amor que começamos a ter pelos animais cresça sempre mais e mais, e que a gente possa viver em harmonia com o todo. Porque a felicidade, Senhor, só seremos felizes realmente se aprendermos a ter harmonia com a sua criação, estar sempre de acordo com suas leis. Só assim seremos plenos. Muito obrigado mais uma vez, Senhor. E que agora, quando formos descansar, que a gente possa também ter tarefas e aprendizados no mundo espiritual, mesmo que a gente ficar pouco tempo neste mundo espiritual durante esse desprendimento, que possamos aproveitar todo o tempo que teremos aí. Muito obrigado mais uma vez, Senhor, por tudo. Que assim seja. Que assim seja, que assim seja. Muito obrigado. Boa semana a todo mundo. A gente inicia essa semana com muita harmonia, com muita paz, com muito amor. E que a live vai ficar gravada aqui, como sempre. E eu acredito que Davi também vai colocar lá no YouTube pra gente deixar salvo por lá. Então, até a próxima, pessoal. Fiquem todos com Deus. Beijão pra vocês. Muita paz, pessoal. Muito obrigado pela atenção.